Vendo aí na apostila comigo, você vê que João Cyril, de Alexandria, ele diz o seguinte: todas as coisas procedem do Pai, mas perfeitamente através do Filho e do Espírito. E nós vimos, quando nós vimos o conceito da Trindade, que o Pai é quem inicia todas as coisas, o Pai é o Criador, né? E nós vimos a função do Filho e a função do Espírito na história da redenção do homem. Então nós entendemos que todas as coisas procedem do Pai, Deus o Pai. Então a adoração cristã, fruto da nossa salvação, é uma obra de Deus que começa com o Pai, é realizada pelo Filho e é produzida pelo Espírito Santo. A adoração cristã é uma comunhão com o Pai, que consiste na comunicação de si mesmo a nós, como o nosso retorno a Ele. O Pai é tanto a origem quanto o objeto da nossa adoração, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Quando o Pai é o objeto da nossa adoração, o Filho e o Espírito não são diminuídos, mas de forma apropriada, glorificados juntos com o Pai como um. Dessa forma, quando nos humilhamos pelo Espírito Santo, glorificando o nome de Jesus Cristo, a quem o Pai exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, é para a glória do Pai, através do Filho, pelo Espírito. Então eu quero ver com você algumas coisas que a Bíblia fala sobre o Pai. Por exemplo, no Velho Testamento, você tem um pouco do conceito da paternidade de Deus. Então você vê que Ele é chamado o Pai de Israel, o Pai dos israelitas. Você consegue entender que a paternidade de Deus está presente, mas no conceito do Velho Testamento é apenas mais um dos atributos de Deus. Então as pessoas, elas não experimentavam na prática a paternidade de Deus, como se elas se sentissem realmente filhas e filhos de Deus. Era mais um dos atributos. Eu sei que Ele é Pai porque Ele criou, mas nós não nos relacionamos com Ele como Pai. Esse conceito, na realidade, nós conseguimos achar no Novo Testamento. Em João 8,54, Jesus mesmo falou: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Olha só que interessante. Jesus veio para introduzir a pessoa do Pai como algo que pode ser experimentado. Você pode experimentar a paternidade de Deus. Você pode, aí onde você está, experimentar a paternidade de Deus. E Jesus veio dizendo: eu experimento Deus como Pai. Vocês sabem que Ele é Pai, mas na realidade Ele é apenas Deus de vocês. Há algo errado em Deus ser o nosso Deus? É claro que não. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso possuidor, Ele é aquele que julga as nossas causas, Ele é aquele que cria as circunstâncias para que a gente possa vencer na vida. É o nosso Deus, igual a Ele não há outro. Mas Jesus veio para introduzir uma nova faceta e uma nova realidade que o povo de Israel tinha perdido. Qual era? Deus é Pai. A figura paterna do Pai. E essa, gente, é a faceta central do cristianismo. A faceta central do cristianismo é nós conhecermos Deus como nosso Pai. No Novo Testamento Ele é chamado de Pai em todos os livros, exceto em 3 João. E você vai achar muito na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, as características do Pai. O Pai é Senhor do céu e da terra. O Pai é santo, Ele é justo, Ele é o Pai de Jesus Cristo, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Pai da glória, o Pai dos Espíritos, o Pai das luzes. Mais uma vez, nós precisamos reconhecer que a revelação bíblica sobre Deus é pessoal e não proporcional. Ela é relacional e não teórica. Toda parte teórica que você aprende, você deve pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a praticar isso.
porque senão esse curso só se torna teoria para você e para o seu ministério. O que nós queremos ensinar aqui é dar para você conhecimento suficiente para que você pegue esse conhecimento, mostre isso para o Espírito Santo e fale: Senhor, eu tenho isso, o que eu faço com isso? Como é que eu posso facilitar a entrada e a manifestação do Teu Espírito no meu dia a dia? Conhecer Deus como Pai é faceta central da nossa experiência com Deus. O Novo Testamento possui vários exemplos que demonstram que Deus é o Pai. E você pode ver aí na sua apostila vários exemplos. Ele ensina, Ele dá, Ele é a fonte da vida, Ele supre graça e misericórdia, Ele disciplina, Ele deve ser agradecido. Mas não tem nada pior do que um filho mal agradecido. Então Deus deve ser agradecido por tudo aquilo que Ele é, gente. Ele é bom, Ele é maravilhoso, nós vamos ver isso. Mas o conceito aqui, olha só, é que Deus, Ele não é só o Pai de Jesus, Ele é o nosso Pai. Ele é o meu Pai, o teu Pai, o Pai de Jesus. Ele é o nosso Pai. Por isso você pode se chegar com tanta intimidade com Deus, porque Ele é teu Pai. Quando você pensa em Deus somente como teu Deus, você, é claro, você mantém aquele temor que é devido à posição superior do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Senhor, é claro. Mas agora lembra que esse Deus é o teu Pai. E que você pode viver diante da presença dEle, e que você pode se chamar amigo de Deus, enquanto você se relaciona com Ele. Você pode ter comunhão diária com teu Pai. Você pode falar com Ele, você pode ouvir a voz dEle, porque Ele é teu Pai. Então a fé cristã, ela poderia e deve ser essencialmente escrita como um movimento paternal, porque Deus é o nosso Pai. Jim Packer, no seu livro Conhecendo Deus, escreve o seguinte: o conhecimento de Deus como Pai é o coração da mensagem cristã. Pelo conhecimento de Deus, ele não meramente significa conhecimento intelectual, mas um conhecimento experimental. Uma profunda percepção do que significa ter o Deus do universo como nosso Pai. Se você quiser conhecer o quão bem uma pessoa entende o cristianismo, pergunte a ela o quanto ele entende sobre ser filho de Deus e ter Deus como Pai. Mateus 6,9, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Olha só como é que Jesus veio para trazer uma experiência diferente. Pai nosso que estás no céu. 1 João 3,1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Não dá para vencer nessa vida sem o fato de que você é filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não nos conheceu. Mike Bickle diz o seguinte: muitos cristãos têm uma bagagem de ideias contraditórias sobre a personalidade de Deus. E nossas ideias geralmente vêm do nosso relacionamento com as nossas figuras paternas terrenas. Se pensarmos nessas figuras de autoridade, quem foram as que tiveram mais influência na nossa infância? Veremos que muitas das nossas imagens de Deus estão conectadas com essas pessoas. Então muitas vezes as pessoas olham para Deus com base nas figuras paternas terrenas, ou seja, às vezes um pai distante, às vezes um pai ausente, um pai autoritário, um pai abusivo, um pai acusador. E com todas essas imagens, quando você olha para Deus e alguém diz para você Deus é Pai, a primeira coisa que você conecta é com as tristezas da tua alma. Quando você tem um pai que é realmente uma figura divina na sua casa, você não tem problema nenhum em reconhecer que Deus é Pai, Ele te ama, Ele é bom, Ele é vida. Agora, quando você tem figuras terrenas ausentes, distantes, abusivas, autoritárias, quando você olha para Deus, é a primeira coisa que você pensa: não, Ele não pode ser meu Pai,
essa forma eu não quero. E aí Deus envia a Jesus como seu filho. Jesus vindo como filho de Deus. Um filho tem um pai, precisa de um pai, precisa de alguém que gere, né? No contexto como nós vimos, da trindade econômica, no contexto das funções, um gera o plano, o outro redime as pessoas para quem aquele plano foi feito. E Jesus, se submetendo à figura de Deus, o Pai, se torna então o Filho. E o Filho, então, ele vai ter a função de nos revelar o Pai. Qual é a função do Filho de Deus? Quando ele veio à terra, resgatar o homem do inferno, sim, claro, nos restaurar domínio, nos entregar novamente o reino de Deus, nos fazer novamente reis e sacerdotes, nos fazer mais uma vez filhos de Deus, é claro, mas uma das coisas que ele veio fazer foi mostrar o Pai. Então, letra A, Jesus veio para revelar o Pai, a raça humana e para oferecer um relacionamento com Ele. Olha só o que Deus quer. Ele vai te entregar novamente o domínio, é isso que Ele quer. Ele quer ver você livre das trevas, Ele quer. Mas tudo isso no contexto de um relacionamento. Oséias diz que nós devemos voltar e tornemos ao Senhor. Ele é o alvo, Ele é o objetivo. O que Deus quer com você é simples. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer impactar a sua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer fazer parte do seu trabalho. Ele quer fazer parte da sua família. Ele quer trazer restauração, porque Ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso. Ele quer te ajudar a andar em vitória, porque esse é o plano de Jesus na cruz do Calvário. Abrir essa janela de oportunidade para que você se relacione com Deus, e se relacionando com Deus, você possa andar em vitória. É o plano de Deus para a sua vida. João 14, 7 a 9, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Jesus veio para fazer o Pai conhecido a todos os homens. Letra B, Jesus revelou a natureza de Deus como Pai que deseja ter intimidade com a sua família. João 20, 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Você vê que Jesus, Ele não desconsidera Deus o Pai da figura divina. Que interessante, porque tem pessoas que dizem, não, quando você começa a se relacionar e tem intimidade com Ele, você perde o temor. Errado. Temor é algo intrínseco na nossa vida de adoração. Temor é algo inerente de filhos de Deus, pessoas que temem, que honram, que valorizam, que escutam a voz do Espírito Santo. Mas Jesus veio para introduzir uma nova realidade. Veja que Ele chama a figura paterna antes da figura divina. Ele associa as duas para que você entenda que Deus é seu Pai e que Ele é o seu Deus. Letra C. Jesus fez uma declaração impactante quando Ele orou dizendo Pai Nosso, ou seja, não devemos ficar distantes dEle. Deus não quer você com relacionamento à distância. O ensino pode ser à distância, mas o relacionamento não pode ser à distância. Casamentos são destruídos. Relacionamentos são destruídos quando são tratados à distância. 2 Coríntios 6, 18, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o que Ele é? Eu falei para você que Ele é um Deus pessoal.
Deus é um ser pessoal, como nós já vimos, que deseja um relacionamento próximo e íntimo com os seus filhos. Isaías 43, de 1 a 5 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O que Deus quer? Vamos parar aqui. O que Deus quer? Ele quer que você experimente a manifestação da presença dEle. Ele quer estar contigo para que Ele se manifeste na sua vida, não para que você ouça outras pessoas experimentando Deus. Ele quer algo pessoal na sua vida. Eu serei o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra. Está falando de você. Você é precioso para os olhos de Deus, você é digno de honra. Veja bem, e eu te amei, diz o Senhor, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Porque Deus te ama, Ele é um Deus pessoal, Ele quer que você experimente isso. Você é precioso aos olhos de Deus, você é digno de honra. Sabe por que Jesus morreu no teu lugar? Porque Ele te valorizou, você tem valor para Deus. Não temas, pois, porque sou contigo. Aleluia. Ele é um Deus presente que nunca nos deixará ou nos abandonará. Não estamos sós no universo, um Deus pessoal está presente, deixando se relacionar conosco todos os dias. Você pode dizer para Deus, Abba Pai. Você pode chamar Deus de Abba Pai. Quando nós falamos sobre, no módulo 2, se eu não me engano, onde nós falamos sobre sermos filhos, nós tratamos sobre esse assunto, de nós chamarmos Deus de Abba Pai. Por isso que eu não vou me perdurar muito aqui, mas você vai ver um pouco mais à frente sobre isso, essa mesma coisa, a expressão Abba Pai. O Espírito vem e Ele faz com que nós clamemos Abba Pai. A expressão Abba Pai, uma expressão idiomática, Abba em hebraico, Pai em aramaico, em grego, e você vai ver que ela expressa várias coisas. A primeira coisa é que ela fala de mudança de status, porque ninguém que era escravo podia chamar o seu senhor de Abba, de pai, tinha que chamar de Senhor. A segunda coisa é que fala de níveis de maturidade, porque Abba é símbolo de uma criança que deseja ter intimidade, que na realidade tem intimidade com o seu pai. E a palavra pater fala de uma pessoa madura. Então, quando você está falando Abba Pater, Abba Pai, você está embutindo essas duas coisas. Lembra? Vosso Pai, meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Abba, Ele é o meu paizinho. Pater, eu o temo e o honro e o respeito como meu Pai e meu Deus. Terceiro, isso fala de quebra de barreiras. Porque está falando do hebraico e do grego. Está falando de duas culturas diferentes. Você está chamando Deus em culturas diferentes. Você está recebendo a ideia de que Deus é seu Pai em culturas diferentes. Deus está quebrando barreiras, até mesmo entre o seu povo. Onde pessoas de várias denominações conseguem adorar a Deus juntos. O que a religião nos fez um desfavor, trazendo separação. E as pessoas batem no peito dizendo, não, eu sou pentecostal, eu sou tradicional. Não existe isso na Bíblia. Todos nós somos filhos de Deus porque aceitamos a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Somos nós, filhos de Deus. Abba Pai, Ele é o nosso Pai. E eu quero que você entenda então o coração de Deus para você. Letra A, o Pai nos abraça.
em amor, e busca um relacionamento onde Ele possa compartilhar o seu amor conosco. Nós devemos estar certos de que Ele se agrada da nossa presença, mesmo em nossas fraquezas. Gente, isso é pregação da graça pura. Porque a lei te condena. Você sabe que a lei te condena. A lei, se você erra, ela já vem logo para te condenar. Não, você precisa ser morto. Você precisa deixar de existir, porque a justiça de Deus demanda uma correção. Mas a graça de Deus já vem te dizendo que essa correção já foi feita. E se você errar, você tem um advogado nos céus, porque é pela graça. E mesmo nas suas fraquezas, mesmo na sua fraqueza moral, mesmo na fraqueza do seu corpo, mesmo na fraqueza da sua alma, Deus continua te amando, porque Deus é amor. Será que Ele pode se relacionar com uma pessoa que escolhe andar nessa fraqueza? Aí a santidade entra em ação, como nós já vimos, falando sobre a perfeição de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Adão decidiu se rebelar. A Bíblia fala não sobre o erro de Adão, a Bíblia fala sobre a rebelião de Adão. Então, por causa dessa rebelião, porque o homem decidiu abandonar os caminhos de Deus, Deus falou: não, você então não pode ter comunhão mais comigo. Você sabe que Ele criou todo um plano para trazer essa humanidade de volta, para ter um relacionamento com Ele, porque Ele ama essa humanidade. Mas mesmo que você ande nas suas fraquezas, e você fraqueje na realidade, se você fraquejar, Deus não deixa de te amar. Ele amou ao mundo. Ele amou ao mundo, e por mais que as pessoas estejam em trevas, são alvos do amor de Deus. Por isso que você pode ir para lá e pregar o evangelho para elas e dizer para elas: Deus te ama. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa, Deus continua te amando. Deus te ama. Eu só vim aqui para te dizer que Deus te ama. Se você vai conseguir experimentar Deus na sua plenitude, escolhendo ficar no seu erro, é outra coisa. Mas que Deus te ama, Deus te ama. O Pai conhece as nossas fraquezas, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Pai é paciente com você, é paciente comigo, porque Ele te ama. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livras do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos ver mais para frente sobre a bondade de Deus. Deus é bom, gente. Deus não é carrasco, Deus não é abusivo. Deus é bom, Deus tem uma visão ampla para você. Letra B, o Pai planeja e provê para o nosso bem, porque Ele te ama. Está entendendo o coração de Deus? Olha só como o coração de Deus é um coração mole, não é um coração duro. Hebreus 12, de 6 a 10 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. A disciplina de Deus é para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Leia depois então em casa 2 Coríntios 12, 14, Mateus 6, 32. Ponto C, para a gente correr um pouquinho. O Pai deseja parceria com seus filhos. É o que o Pai quer na sua vida e na minha vida. Ele te ama tanto que Ele não quer que você faça as coisas sozinhas, e Ele não quer fazer as coisas sozinhas. Ele te ama tanto que Ele quer parceria com você.
2 Pedro 1,14 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ou seja, a natureza divina já está em você, mas Ele quer que essa natureza divina seja participante do seu dia a dia. Ele quer que o poder de Deus que está em você seja participante do seu dia a dia. Ele quer que o conhecimento que Ele tem sobre a sua própria vida seja participante no seu dia a dia. Por isso nós temos as promessas de Deus, para nós nos lembrarmos de quem Deus é. Aquilo que Ele fez, Ele continua fazendo hoje, porque Ele é e não muda, não há variação nele, não há sombra de variação. E Ele chama você para participar dessa nova vida. É uma nova jornada, é um caminho mais excelente. Letra D, o Pai nos chama porque conhece o nosso potencial e os seus planos para nós. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não é glorificará não, gente. Se você já é justiça de Deus, você já tem glória de Deus em você. A Bíblia diz, presta atenção nisso, a Bíblia diz que Adão perdeu a glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso quer dizer que Adão tinha a glória de Deus. Deus vem e cria um plano para a humanidade. Deus vem e cria um plano para a humanidade inteira. A humanidade inteira foi predestinada para Cristo. Entenda isso, através do plano de salvação de Jesus, todos têm acesso à salvação. Toda a raça humana foi feita para Deus. E quando você entende isso e entende esse chamado de Deus, que te convida a entrar no relacionamento, e você responde, uau, uau. O problema sabe onde é que está? Está bem aqui, ó, nos justificou. Porque toda a humanidade foi justificada. Toda a humanidade foi justificada. Para toda a humanidade Deus está dizendo, eu já paguei o preço pela tua vida de pecado. Para toda a humanidade. O problema é que as pessoas não sabem disso. Não sabem que Jesus já pagou o preço pelo resgate delas. E é quando nós entendemos isso que a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Enquanto isso, Deus não pode expor da sua glória nas nossas vidas. É aí que nós nos tornamos filhos de Deus, gente. Por essência, quando nós entendemos que Ele nos justificou, que já não há mais condenação. Na prática, quando Ele nos glorifica. É aí que as pessoas de Deus, as pessoas veem que Deus habita em nós, quando elas conseguem ver o resultado, o fruto nas nossas vidas. Entendeu isso? Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou. Amém? Você recebeu dessa sua justiça? Recebi. Então já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam e que vivem segundo o conselho do Espírito. Aí Deus pode compartilhar da sua glória com você. Glória é exibição da majestade de Deus. Glória é exibição do poder de Deus. Deus quer fazer o poder dele ser visto através da sua vida. Ele chamou você para isso. Letra E, o Pai nos treina sem nos envergonhar. O Pai nos treina sem nos envergonhar. Por quê? Porque Ele nos ama, gente. Porque Ele nos ama. Vá para essa próxima sessão, na próxima página, para a gente terminar falando sobre o amor do Pai. Entenda o coração do Pai. Entenda que o Pai te ama, o Pai te deseja.
O Pai quer te chamar de filho, o Pai quer te usar como filho. Assim como no batismo de Jesus, ele pode dizer e apontar para Jesus e falar: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Deus quer fazer isso com você. Letra A, o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração. Essa deve ser a prioridade na nossa vida. Amar ao Senhor de todo o nosso coração. Letra B, o Pai nos ama de todo o seu coração. Quando Deus quer nos capacitar a amar, Ele se revela como aquele que nos ama. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus inicia todas as coisas. Ele não vai esperar que você o ame antes dele se manifestar para você. Ele nunca vai pedir isso de você. Por isso, se você está num relacionamento, pense em como Deus age. Deus não vai esperar algo de você que Ele mesmo não tenha te dado. Davi disse isso para o Senhor: Senhor, o que eu posso te dar? Se até o que eu tenho vem de Ti. Então o que eu te entrego veio das Tuas mãos. Deus então, Ele vai esperar esse amor de nós quando Ele se manifestar a nós. E como é que Ele se manifestou a nós? Através da obra de Jesus, através da figura de Jesus. E hoje como é que Ele se manifesta para esse mundo? Através do sal da terra e da luz do mundo. Quem somos? A igreja. A igreja manifesta o amor de Deus. A Bíblia diz que nós não seríamos reconhecidos por esse livro. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não seríamos reconhecidos por esse livro. A Bíblia diz que nós seríamos reconhecidos pelo amor. A Bíblia diz que você e eu seríamos reconhecidos pelo amor. É isso que a Bíblia diz. A prática do nosso relacionamento com Deus através desse livro nos faz agir, nos faz viver, nos faz subir, nos faz ser sal, nos faz ser luz, a prática. Porque como é que você vai conhecer a Deus se não através das Santas Escrituras? Porque elas nos inspiram, elas nos corrigem, elas nos educam. Mudança de mentalidade através das Santas Escrituras. Mudança de mentalidade através do nosso relacionamento com a palavra, que é Jesus. Deus nos ama, letra C, da mesma forma que Deus ama a Deus. A medida do amor do Pai por Jesus é a medida do seu amor por nós. Essa é a maior afirmação do nosso valor para Deus. Isso dá o direito a cada cristão de se ver como o favorito de Deus. Porque Deus te ama tanto, assim como Ele ama Jesus pessoalmente. Letra D, o objetivo primário de Deus é que nós cresçamos em amor. É isso que Deus quer. Apocalipse 2, 3-5. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é o candeeiro? É a capacidade de iluminação, de entendimento da palavra. Por quê? Porque você não ama mais. Se não tem mais amor envolvido, e o nosso amor é o fluir da nova natureza respondendo à natureza de Deus. Deus é amor. Então em nós é gerado o fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito já não é mais gerado, Deus vira e fala: mas não tem por que eu te iluminar a palavra. Porque o fruto do Espírito é para ação. Quando Ele ilumina a palavra, é para produzir o fruto do Espírito para que haja ação. Se não há mais o seu interesse em agir, não há mais então o interesse de Deus em deixar com que você tenha a iluminação da palavra. Qual é aquilo que define a nossa vida? O amor. É você deixar o Espírito Santo produzir em você o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a manifestação do amor de Deus. É a manifestação do amor de Deus. Judas verso 21 diz: mantenham-se no amor de Deus. Lembra, Deus te ama.
Lembra, agora que eu recebi esse amor, eu posso responder à manifestação do amor de Deus. E não é só a Deus, não. É amar a Deus acima de todas as coisas, ok? Amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem que amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Porque na medida que você vai amar ao seu próximo, é a medida que você se ama. Você já ouviu aquela frase célebre? A gente aqui na igreja, a gente fala muito isso, a gente recebe muita doação e a gente quando fala da necessidade do povo de Deus doar algo, a gente fala, não dá aquilo que não serve para você. Porque na medida com que você amar o outro, é a medida que você tem que se amar. Então se você não quer receber um par de sapatos furados, não dê um par de sapato furado. Você ama a Deus e você vê como Deus trata você. Quando você entende isso, você entende, caramba, eu sou amado de Deus. Deus me ama. E quando uma pessoa vem para se relacionar com você, como é que você trata essa pessoa? Com base no amor que Deus tem por você. Com base na resposta que você responde, né, a Deus. Então veja esses três últimos pontos. 4 últimos pontos da sua apostila com relação ao amor do Pai. Deus compartilha do seu coração conosco, com base no seu amor por nós, mas com base na nossa fome por mais dele. Sim, Deus compartilha do seu coração conosco, não com base no seu amor por nós, mas com base na fome por mais dele. Sabe por quê? Porque senão ele se abriria para todo mundo, porque ele ama a todos, com base em Jesus. Você quer mais de Deus? Fome. Fome de Deus. Deus honra o valor que damos ao nosso relacionamento com Ele, nos dando ainda mais fome espiritual. Mas Ele não nos ama mais por isso, ou nos ama menos por isso. Deus é amor. É necessário esforço e foco para irmos mais fundo em Deus. A falsa religião apresenta um Deus mau. A vida sem o Pai, na realidade, é a essência do inferno. A essência do inferno é separação de Deus. Como assim? Da onipresença de Deus? Não. Separação de você não poder mais experimentar Deus. É a essência do inferno. Toda a nossa fé cristã depende do nosso conhecimento de Deus. E todo o propósito da nossa fé é que possamos conhecê-lo de forma mais precisa, mais íntima e mais pessoal. Se não conhecermos o Pai, o Filho então morreu em vão, porque Jesus veio para revelar o Pai. Se abrace nesse amor, nesse dia. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa falar mais com você e você possa experimentar cada vez mais o amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.